Vamos lá. Abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. É um texto bem conhecido, a gente ministra bastante sobre esse texto. O Senhor colocou no meu coração esse texto, eu falei, vamos ver o que o Senhor tem para nós aqui nesse domingo, né? Acabando o ano aí, a gente com muitas expectativas, não só para esse ano, mas para o ano que vem. E é importante, hein? Você não é pautado pelo governo ou por aquilo que o homem diz, tá? A sua vida pertence a Deus, tudo que você tem pertence a Deus, tá? Então a sua confiança está em Deus. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 15. Êxodo 14, 15. A hora passa rápido demais, né? Estou olhando no relógio aqui agora, 11h30. Vocês falaram demais, hein? O pastor Marcos falou muito. Não, a pastora já... Não, pastor, a pastora já defendeu. Ele não falou, não. Estou brincando. A gente tem essa... É aniversário, né? Fez aniversário. A gente tem essa liberdade. Então eu tenho meia hora para pregar só aqui, meu Deus. Vamos lá. Se a gente consegue. Né? Tem que entregar os presentes para ele. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 15. Diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, ou o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para esses esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite entre aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los entrar dificultosamente. Então disseram aos egípcios: fujam da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Amém? Só até aí? Glória a Deus. E aí eu fiquei me perguntando para o Senhor, por que esse texto, né? Que a gente já ministrou tantas vezes sobre ele. E aí eu fiquei pensando, aí a gente pensa assim, porque falta tão poucos dias para terminar o ano. A gente já está, hoje é dia 28, né? Então falta poucos dias aí. E eu creio que alguns sonhos, alguns projetos que a gente fez durante o ano não se concretizaram. Eu tenho vários sonhos e projetos que eu fiz que não foi. Isso não quer dizer, veja bem, é interessante a gente falar isso. Isso não quer dizer que eles não possam acontecer até o dia 31. Porque a gente vê acabando o ano, a gente já desiste, já foi, já acabou. Mas para Deus não é assim. Então eu estava pensando sobre isso, né?
assim, qual deveria ser meu sentimento quando eu penso que eu planejei, eu sonhei e até agora não aconteceu e o ano termina daqui 3, 4 dias, né? Então eu estava pensando, o que saiu de errado, um projeto que talvez não tenha saído do papel, ou saiu do papel e não foi para frente, né? Qual é o meu sentimento quanto a isso? Aí nós temos aqui 2 pontos, né? 2 pontos nessa introdução que nos leva a refletir. Primeiro, pode ser que eu mesmo não tenha acreditado no meu sonho, no meu projeto. Pode ser que no meu projeto tenha faltado empenho, tenha faltado organização. Pode ser. Pode ser que eu coloquei tudo no papel ali, sonhos, projetos, e eu não acreditei como deveria acreditar. Ou não fui organizado o suficiente para que isso acontecesse. Então, uma coisa é certa, nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. Né? Nós falamos, Deus está no controle, e muitas vezes nós sabemos disso, mas nós não agimos. Faltamos com a nossa responsabilidade. Esse é um ponto. Segundo ponto, pode ser que o sonho que você tinha não estava alinhado com a vontade de Deus. Por isso que ele não aconteceu. Mas pode acontecer, né? E o projeto que você fez não seja o projeto que Deus tinha para você. Aí eu fiquei pensando, pode acontecer dessas 2 maneiras. Agora, o que a gente não pode fazer ou acreditar, que a gente não pode, da maneira que a gente não pode agir, é entregar os pontos. Eu vejo muitas pessoas entregando os pontos, e isso a gente mostra que a gente não confia no Deus que a gente serve. Não é? E até o último dia do ano, tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Sabe por quê? Porque Deus não está preso no tempo. Para Deus não tem essa assim, já está chegando, tem mais 2 dias aí, então não vai acontecer, deixa para o ano que vem. Deus não faz assim. Hoje é o primeiro dia do ano, então eu vou fazer isso para ele ver o primeiro dia do ano. Não. Deus é atemporal, Deus não trabalha com o tempo da maneira que nós trabalhamos. Deus está à frente do nosso tempo. O que você vai passar amanhã, Deus já sabia que você vai passar. O que vai acontecer na sua vida, Deus já sabe. Ele é atemporal, ele não está preso no tempo. Então, quando nós limitamos, colocamos, eu vejo assim, quando nós colocamos esse prazo, é o dia 30, é o dia 1º, parece que a gente está colocando tempo para Deus fazer as coisas. E não é dessa maneira. Mas, aquilo que você tanto buscou, pode ser que aconteça até o final do ano. Então não desista. Continue confiando em Deus. Quantos milagres, quantas coisas aconteceram no último minuto de um ano, de encerrar um ano? Porque Deus faz da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então vamos lá. No texto que nós lemos, nós temos aqui a história de um povo que era sofrido, um povo que passou anos e anos e anos como escravo, e agora o Senhor levanta, chama um homem, capacita ele para livrar aquele povo das mãos de Faraó. Os acontecimentos ali, é interessante que quando Moisés começa a falar com o Faraó, e vem as pragas, e vem todo aquele movimento, veja que o povo de Deus ali, eles começam a se animar, porque algo estava acontecendo que jamais tinha acontecido naquele momento deles. E quando eles Faraó atende, né, por um certo período, e fala para o povo, pode sair, para Moisés, pode levar o povo. Naquele momento que o povo fala assim, saímos da escravidão, ali começam a surgir
sonhos e projetos. Eu imagino que muitas famílias já falavam assim: olha, agora a gente está saindo da escravidão e vai ser assim, a gente vai fazer assim e vamos viver assim. Sonhos, projetos como eu e você, a gente constrói. Então, veja bem, eles passam por um período, ali eles têm um momento de refrigério e estão saindo, quando de repente eles ficam sabendo que Faraó mudou de ideia. E junto com seus carros, seus cavaleiros, estão perseguindo eles. Aí vem o sentimento: será que serão frustrados os nossos sonhos, os nossos projetos? Porque quando vem as lutas sobre a nossa vida, a primeira coisa que a gente pensa: não vai dar certo, acabou, o meu sonho, o meu projeto já foi por água abaixo. É uma enfermidade que vem, você estava ali num ritmo ali, né, legal para você fazer as coisas, de repente vem uma enfermidade, você tem que parar tudo. Pastor Marcos, né, passou por isso, Juscelino aqui, outros irmãos, o Miguel passou por isso. Você está num ritmo, de repente para tudo, você fala: peraí, e meu projeto, e meu sonho? É assim que esse povo estava vivendo. Só que aí o Senhor vem mais uma vez e intercede por eles. Então foi isso que aconteceu, né? Resumindo rapidamente aqui, que hoje o meu tempo está curto. Então, trazendo para a aplicação aqui dos nossos dias, desses últimos dias, nós precisamos entender uma coisa: que o inimigo, ele fica atento aos nossos movimentos e ele percebe quando a bênção está chegando. O que eu estou falando aqui não é para que você fique olhando: peraí, onde está o inimigo? O inimigo vai me atacar. Não é isso. Mas a realidade é que nós temos um inimigo que não quer a sua vitória, não quer a sua bênção. E ele vai fazer de tudo para que você desanime. Ele vai fazer de tudo para que você abra a mão do seu sonho, abra a mão dos seus projetos. Porque ele sabe que atacando você, talvez, eu falo talvez porque não acontece com todo mundo, talvez elimine a sua fé. E é isso que ele quer fazer. A mesma coisa que aconteceu com esse povo. Projetos, sonhos, o Faraó vem novamente. A ponto de ele chegar para Moisés e falar assim: você não nos tirou, né, do Egito e nos trouxe para morrer no deserto. Deus não leva ninguém no deserto para matar. Deus leva a gente no deserto para aprender, para se fortalecer. Entenda isso. Então veja que nessa história, né, o fato do inimigo, que era, no caso, o Faraó, perceber que o povo, a partir dali, seria livre, ele inicia uma perseguição. Ele inicia uma perseguição sobre aquele povo, né, para que eles se frustrassem e para que eles não acreditassem naquilo que o seu líder, o Moisés, naquele momento estava falando. Então eu quero passar aqui pelos versículos que nós lemos aqui, para a gente entender um pouco mais do que Deus está falando para nós. No versículo 15, o versículo 16, aqui há um diálogo do Senhor a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Então nós precisamos entender que não podemos deixar o inimigo nos intimidar. Isso significa o quê? Ter ousadia em Deus. Eu sempre falo aqui: Deus nos dá uma autoridade para que a gente possa guerrear contra o inimigo. Uma coisa muito clara: não brinque com o inimigo, mas não tenha medo dele. Se você está firmado na palavra, se você é uma pessoa que busca a presença de Deus, não tema o inimigo. Porque a única coisa que ele vai fazer, ele vai tentar você desistir. Mas se você está firme, você vai passar assim, glorificando ao Senhor. Então, o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? É interessante isso, né? A gente ouvir certas palavras na Bíblia e você simplesmente ouvir e depois deixar passar e não voltar para você entender. Aí, quando você ouve assim, quando Deus fala assim: por que clama a mim? Você fala assim:
Moisés está pedindo ajuda para Deus e Deus fala para ele: por que você está orando, por que você está me clamando a mim? Aqui você tem que entender, né, não como uma palavra dura, uma palavra que está tentando te parar, não. O Senhor estava dizendo: ó, eu já ouvi as suas orações e já lhe dei uma direção, agora depende de você acreditar e seguir em frente. O povo não tinha clamado? O Senhor não enviou Moisés? Não teve as experiências das pragas ali, de tudo que aconteceu? Eles não tinham experiência do que Deus tinha feito? Eles não estavam livres? Deus não tinha agido? Então o Senhor está falando para ele: espera aí, você não orou e está falando para mim e para você? Você não tem orado? Você não tem buscado a mim? Eu já não tenho falado através da palavra com você? Então por que você está clamando mais uma vez? Continue clamando, mas também haja. Faça o seu papel, aquilo que é para você fazer. Você não tinha falado para o povo: caminhe, siga em frente. Mas agora estavam parados, porque Faraó estavam perseguindo eles novamente. Então vamos lá. Quando temos a certeza de que Deus está no negócio, é só obedecer. É só obedecer ao Senhor e fazer exatamente como Ele está pedindo. Ele disse a Moisés: pegue o cajado e estenda sobre o mar, para que ele se abra e o povo atravesse por ele em terra seca. O Senhor já deu toda a letra. Era só fazer, era só ele erguer o cajado sobre o mar, que Deus iria completar o milagre. Você sabe que muitas vezes o milagre está tão perto de acontecer, mas a gente não estende a mão. Assim, no modo figurado, como ele falou para Moisés: Moisés, é só você estender a mão. Mas aí a gente, talvez com o nosso orgulho, ou talvez a nossa fragilidade de nunca acreditar realmente naquilo que Deus está falando, a gente não recebe aquilo que Deus quer nos dar. Você tem que entender que é em todo momento Deus trabalhando. É em todo momento, é segundo por segundo Deus trabalhando na nossa vida. E é por isso que o crente verdadeiro, ele está conectado com Deus 24 horas. 24 horas conectado com Deus, o cristão verdadeiro. Porque só assim você vai ouvir a confirmação do que Deus tem para você. É só dessa maneira. No versículo 17 e no versículo 18, o Senhor diz que: eis que endurecerei o coração dos seus inimigos. Muitas vezes, situações de perseguições ou de alguém tentando minar a sua fé, farão o nome do Senhor ser glorificado. Na enfermidade, o nome do Senhor é glorificado. No momento ruim da empresa, o nome do Senhor é glorificado. No momento de luta, você tem que entender isso. Em todo momento de luta, em um momento o Senhor vai ser glorificado. Mas essa conexão do crente com Deus, ela é muito importante. Então, o Senhor estava dizendo aqui para aquele povo: olha, eu estou com vocês. Vocês estão conectados a mim. Do momento que eu comecei a agir, que era algo impossível para aquele povo sair dali do Egito, do momento que vocês estão conectados, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Então é muito importante que no momento de lutas, a gente deixe bem claro para o inimigo: você está tentando fazer, você está persistindo, mas eu não desisto, eu continuo clamando ao Senhor, e o nome do meu Deus será glorificado.
O mundo das trevas tem que saber, está muito claro quanto a isso. Que você é um guerreiro, que você é uma guerreira, que você confia em Deus, que você não vai desistir. Pastor, você não sabe a luta que eu passo. Sim, cada um tem a sua luta, por isso que eu falo. Você nunca coloca peso ou desmereça a luta do seu irmão, baseando na sua luta, porque cada um carrega a sua. O Senhor conhece os limites. Aí você fala assim: mas eu passo com tanta luta pesada, mas eu vejo um irmão ali, ele não passa por lutas. Tá, talvez se a luta que você passa fosse para ele, ele não ia suportar. Sabia disso? Deus conhece os nossos limites. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você está passando. Então, por isso, meus irmãos, nós temos que estar muito claro que a nossa vida é uma vida para glorificar a Deus. E Deus, Ele tem os meios dEle para trabalhar. E Ele vai trabalhar para você. Se você limita esse tempo do dia 31, Deus ainda pode fazer muitas coisas da sua vida até o dia 31. Isso vai depender da sua fé, daquilo que você sabe, daquilo que você acredita, quem é esse Deus que você serve. Achei interessante o pastor Marcos dizer aqui: eu já estou me preparando, porque 2026 eu vou entrar. É dessa maneira. Mas quando ele fala dessa maneira, não é pelo conhecimento teológico dele, não é pelo conhecimento profissional que Deus deu para ele, que eu estou falando porque eu conheço ele, mas é por aquilo que Deus vai fazer na vida dele. É por aquilo que Deus pode fazer na vida dele. Porque Ele sabe, do momento que Ele entrega tudo, e quando a gente fala aqui, é a nossa disposição, é a nossa sabedoria, é a nossa finança, é tudo entrega na mão de Deus, nós entendemos e a gente começa a colher aquilo que Deus tem para nós. É dessa maneira. Então, se o seu sonho não realizou, o seu projeto que até saiu do papel não foi para frente, calma. Deus não trabalha com esse tempo. Porque às vezes chegou o dia 31, você pega aquilo lá e rasga e joga fora. Aí Deus vai falar assim: você não quer mais, né? Então tá bom. Continua acreditando. Continua acreditando nesse Deus, que Ele é poderoso. Se você continuar lendo na sua casa aqui, depois do versículo 26, você vai ver o que Deus fez. Aquele povo não pereceu ali naquele momento, eles não pereceram. Depois, foi outras consequências por culpa do próprio povo, pela sua desobediência. Aí é outra coisa. Mas nesse momento aqui, Deus agiu na vida deles, assim como vai agir na minha vida e na sua vida, porque é esse Deus que nós pregamos aqui, é o Deus do impossível. Porque se a gente abrir o microfone aqui, muitas pessoas vão contar testemunhos de coisas impossíveis para os homens que aconteceu para você, para mim. É dessa maneira. No versículo 19 e no versículo 20, aqui é muito interessante, porque por isso que eu falo, Deus conhece muito bem o nosso coração, e o Senhor conhecia o coração daquele povo, né? Então aqui Deus, Ele vai falar ali com aquele povo, versículo 19 e 20, vai dizer: então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel retirou-se. Então o anjo do Senhor, ele ia na frente de Israel. No momento que o exército de Faraó vem atacar, o anjo sai da frente e vai atrás do povo. O Senhor te guarda. Salmo 121, 7 e 8. O Senhor o protegerá de todo mal. Receba essa palavra. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Aleluia, aleluia.
Aquele povo agora estava pensando que estava tudo perdido. Tudo perdido. Mas o Senhor ainda não tinha terminado com eles. E o Senhor não terminou com você ainda. O Senhor tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Creia nisso. Creia nisso. O Senhor tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Estamos guardados no Senhor. Aquele povo estava guardado no Senhor. O Senhor não ia tirar eles daquele momento ali das mãos do Egito para logo em seguida Faraó perseguir e acabar com eles. Não. Nós estamos guardados no Senhor. O inimigo que tenta nos fazer parar vai ser confundido. O seu inimigo será confundido. Sabe o que vai acontecer, Alessandra? Ele vai procurar você e não vai te achar. Né, pastora? A gente sempre fala isso, né? Porque o Senhor está conosco todos os momentos. Veja que aqui é interessante que um certo ponto aqui no versículo 24, veja aqui, que na parte da manhã o Senhor, né, na coluna de fogo e de nuvem, ele viu o acampamento ali do exército de Faraó e fez um alvoroço no acampamento, confundiu totalmente eles. Olha que interessante. Eu oro, quando eu saio de casa, eu oro: Senhor, protege a minha casa, me faça invisível aos olhos do inimigo, sabe, para que o inimigo fique te procurando assim, para te atacar, ele não vai te encontrar, o Senhor vai confundir o seu inimigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. É interessante que o Senhor, assim como eu e você, o Senhor não tirou aquele povo do Egito e falou assim: agora vai, agora é com vocês. O Senhor não chamou você do mundo onde você estava e trouxe você para junto dele e falou para você assim: não, agora vai, agora já te salvei, agora faça aí, siga em frente. Não. O Senhor, Ele prometeu que estaria com você até o final dos tempos. Veja que quando o Senhor, lá em Mateus capítulo 28, quando Ele fala, né, para os discípulos a respeito da pregação do Evangelho, de sair de ministrar a palavra do Senhor, Ele diz assim, ensinando, né, os discípulos a obedecer a tudo que lhes ordenei. Veja bem, Ele estava ensinando os discípulos a obedecer tudo que Ele estava ensinando. Então olha só, se a gente obedecer tudo que o Senhor nos ensina na sua palavra, olha como Ele termina o versículo 20 do capítulo 28. Ai, machucou? Não? Tranquilo? Tranquilo. O inimigo tenta, mas eu consegui não. Você está vendo? Gente, tem coisa que não é? Amém? Então em Mateus 28, 20, veja bem que o Senhor ensina os seus discípulos ao quê? Olha, vocês aprenderam? Então, quando vocês me obedecerem em tudo que eu ensinei na minha palavra, olha como o Senhor termina o versículo. Aleluia. E eu estarei sempre com vocês, até pouco tempo. É isso? Eu estarei com vocês de vez em quando. Eu estarei com vocês quando eu me agradar, eu estarei com vocês. É isso que Ele fala? Como Ele fala? Até o fim dos tempos. O Senhor te chamou, te salvou para andar do lado dEle. Tudo. É por isso que nós temos que entender, gente, que quando você está em Cristo, quando o Senhor te salva, as bênçãos celestiais são derramadas sobre você. As bênçãos celestiais. Então, por isso que vem sobre você uma visão diferente, uma autoridade diferente, uma postura diferente.
porque Deus reveste você com as bênçãos celestiais. Aleluia. E no versículo 21, 22, que ele diz para Moisés: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, Glória a Deus. Hoje está na terra. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Significa dar um passo de fé. Quando o Senhor fala para Moisés: Moisés, você sabe o que fazer. Então Moisés, ele estende a sua mão sobre o mar. Significa o quê? Um passo de fé. Afonso, assim mesmo. A nossa luta não é com as coisas desse mundo, viu? São com espirituais. Os israelitas ali, além de eles estarem sendo perseguidos pelo exército de Faraó, o exército vinha, agora na frente deles havia o mar. E aí, como é que a gente faz? Deixa Faraó nos atacar ou morre afogado no mar? Se você está no Senhor, aquilo que traz medo servirá de combustível para fortalecer a sua fé. Se você está em Cristo, aquela situação que te traz tanto medo, você vai ver que Deus vai servir, aquela situação vai servir de um combustível para a sua fé ser aumentada todos os dias. Quem caminha com o Senhor tem uma visão diferente, uma perspectiva diferente da luta que você passa. Eu sempre falo: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Pelo amor de Deus, me ensina logo, para que acabe logo essa luta, porque nós aprendemos, Então, o mar se abriu à sua frente. O mar vai se abrir à sua frente, e se ele não abrir, você não tenha dúvida, Deus faz você caminhar sobre ele. Deus faz, ele tem o jeito dele de fazer. No versículo 24, 25, para a gente partindo aqui para o encerramento, foi quando justamente o Senhor ele faz aquele alvoroço no acampamento dos israelitas. Aí a palavra no versículo 25 fala que as rodas, aqui tem algo interessante aqui, que as rodas dos carros ficaram atoladas no barro. Mas tem um segredo aqui. Quando nós voltamos para o versículo 16, a palavra do Senhor diz assim, e tu, falando para Moisés, levanta o bordão, estende a mão sobre o mar, divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Mas os cavaleiros de Faraó se atolaram na lama. Vocês estão entendendo como Deus cuida? E Deus faz de uma maneira maravilhosa. O caminho da vitória do povo de Deus foi o caminho da derrota do inimigo. Porque quando eles viram aquele mar aberto, a terra seca, eles falaram: vamos embora. Só que quando eles entram por meio daquele caminho onde o povo de Israel passou, a roda se atolaram em lamas. Mas o povo de Deus tinha acabado de passar em terra seca. Então, o caminho da sua vitória é o caminho da derrota do seu inimigo. Aleluia. Glória a Deus. E eu concluo essa palavra dizendo: o título dessa passagem aqui que nós lemos, dessa perícope aqui, desse ponto que nós lemos aqui, é a passagem pelo meio do mar. O Senhor sempre estará com você no meio da sua prova.
Tenha certeza disso. E é interessante como a gente sempre tem que estar lembrando o povo de Deus disso, sobre isso. O Senhor sempre estará com você no momento de luta. Nesse ano aqui, nós ouvimos tantos testemunhos de livramento. A Maiara contou acho que uns 4, 5. É, Maiara? Livramento. Livramento. Tantas lutas, tantos medos, perdas e dúvidas. Mas você passou, ou está passando, e seus pés não se sujaram, porque o Senhor preparou o caminho para você. E é por isso que a gente sempre fala, e é um versículo que a gente tem que falar: até aqui nos ajudou o Senhor. Porque coisas grandes Ele tem para mim, Ele tem para você. E eu estou para dizer aqui para você nessa manhã que o ano ainda não acabou. E Deus pode te surpreender. Deus pode te surpreender ainda nesse ano. Tenha fé, confia no Senhor, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Pode cantar.